Como ter a aposentadoria integral no INSS? Esse é o tema do nosso vídeo. Fique aqui comigo até o final para você entender e ver aí se você tem essa possibilidade de se aposentar de forma integral. Mas antes, eu vou pedir um favor para vocês. Tem um botãozinho aqui embaixo que você se inscreve no canal. E eu quero que você se inscreva, porque dessa forma eu consigo produzir mais conteúdos como esse, trazer informações sobre os direitos que as pessoas têm, que os segurados têm para buscar junto ao INSS. E vamos falar da tal aposentadoria integral. O que é essa aposentadoria integral e quando você vai ter direito? Eu vou trazer aqui algumas possibilidades no final do vídeo, mas antes eu preciso que você entenda o que é a aposentadoria integral. Muitas pessoas acreditam que aposentar de forma integral vai receber dinheiro, colocar o dinheiro no bolso, o mesmo valor do salário que recebe na ativa. Então, ele está trabalhando numa empresa, está ali recebendo o seu salário, recebe o salário de R$ 5.000. E ele acredita que se ele aposentar de forma integral, ele vai receber os R$ 5.000 que ele recebe na ativa. E essa não é a realidade. Os conceitos se confundem. E a partir de agora, depois desse vídeo, você não vai confundir mais. Você vai entender se você tem direito à aposentadoria integral e o que é essa aposentadoria integral. Não significa, quando a gente fala aposentou de forma integral, que ele recebeu o valor do salário de forma total que ele recebia na ativa. Não é isso. Eu vou explicar para vocês, eu vou colocar quadros aqui explicando como que é feito o cálculo no INSS. Como que o INSS calcula uma aposentadoria? Para vocês entenderem de uma vez por todas quando a aposentadoria seria integral. E depois eu vou trazer para vocês como se aposentar de forma integral. Como eu disse no início do vídeo, raríssimos casos que acontecem de uma aposentadoria integral coincidir com um valor que aquele segurado recebe quando ele está na ativa trabalhando. Então, ele trabalha, ganha R$ 5.000, ele se aposenta com R$ 5.000. E isso acontece de forma de exceção, ou seja, raríssimos os casos, quando um regime próprio prevê uma certa regra, ou então com um bom planejamento previdenciário. Aí sim a gente pode ter um caso ou outro, mas na grande maioria das vezes isso não acontece. A aposentadoria integral não vai significar que você vai receber o mesmo valor que você recebe trabalhando lá os seus últimos salários. Então vamos entrar nessa dinâmica do cálculo do benefício dentro do INSS. Aí vocês vão entender o que é uma aposentadoria integral. Nós temos aqui duas etapas. Então, primeiro será feito um cálculo, para depois ser feito outro cálculo, e aí sim, a gente chegar no que chamamos de renda mensal inicial, que é o valor que o segurado vai receber, que ele vai colocar no bolso. A primeira etapa. Essa primeira etapa, nós calculamos o salário de benefício. Atenção, salário de benefício não significa que é o valor que você vai receber lá na aposentadoria. Salário de benefício é o nome de uma média inicial que é feita de todas as contribuições do segurado, de julho de 94 para frente. Eu sempre alerto, não se preocupe, as contribuições realizadas anteriores a julho de 94 serão contabilizadas para carência, tempo de contribuição, mas para calcular o valor do benefício, nós usamos as contribuições a partir de julho de 94 para frente. Então, é assim que fazemos esse cálculo. Nós vamos pegar hoje, pós-reforma, nós pegamos 100% das contribuições para poder fazer essa média que nós chamamos de salário de benefício. Atenção mais uma vez, salário de benefício não é o dinheiro que você vai colocar no bolso. Salário de benefício é uma média inicial que é feita nesse primeiro cálculo. Então, temos o segurado João. O João quer calcular o benefício. O que eu vou fazer? Eu vou pegar as contribuições de julho de 94 para frente dele, vou fazer uma média de 100% dessas contribuições e vou chegar num valor de média, certo? Esse é o primeiro cálculo. Depois disso, o INSS faz um segundo cálculo, que é a segunda etapa. Muito importante aqui uma observação quanto ao descarte. Quando eu falo que nós estamos pegando ali 100% das contribuições, caso o segurado tenha alguma contribuição
que está sobrando, ele pode descartar. Então, se sobrou alguma coisa ali e tem algo não legal, alguma contribuição baixa, o segurado tem a opção de descartar. Mas tem que tomar muito cuidado, porque a partir do momento que ele descarta uma contribuição, ela não servirá para nada. Ela não vai ser contada como carência, como tempo de contribuição. Então, tem que tomar cuidado quando a gente pede esse descarte. A gente vai somar esse período todo, se sobrar alguma coisa. Sabe aquela sobra que não vai fazer falta e se ficar ali ela vai atrapalhar? Não ajuda, mas atrapalha muito? Então, nós pegamos ela e eliminamos ali da regra de cálculo. Mas cuidado, porque a partir do momento que você coloca ela para fora, depois ela não volta mais. Você elimina ela. É a mesma coisa depois do leite derramado, não tem como reclamar. Derramou, o que que você vai fazer? Outro ponto muito importante: antes de novembro de 2019, antes da reforma da Previdência, essa média de salário de benefício, ela era feita de outra forma. Nós pegávamos 80% das maiores contribuições. Então, isso era bom porque eu tinha a possibilidade de eliminar 20% das menores contribuições. O cálculo, o valor final, era atingido de forma positiva. Agora, nós não temos mais essa opção. Mudou. Com a reforma, o cálculo do salário de benefício, ele ocorre de todo o período contributivo de julho de 94 para frente, tem a possibilidade de descarte, mas é preciso tomar muito cuidado. Descartou, não usa mais. Certo, agora podemos passar para a segunda etapa do cálculo. Calculamos o salário de benefício, agora é o momento de calcular a aplicação de um coeficiente. Aqui vai depender de cada benefício. Então, temos benefícios no INSS que vai aplicar um coeficiente de 60%, ou seja, o cálculo aqui vai pegar 60% daquela média inicial que nós fizemos. Temos regras que aplicam o fator previdenciário, que é um outro cálculo. Temos regras de aposentadoria que aplicam um coeficiente de 100%, ou seja, 100% do salário de benefício. Quando isso acontece, nós chamamos de aposentadoria integral. Veja, aqui nós fizemos dois cálculos. Primeiro, tiramos uma média do salário de benefício. Salário de benefício não é o valor que você vai colocar no bolso, não é a sua renda mensal inicial. Mas para a gente chegar nessa renda mensal inicial, que é o valor, o salário que você vai colocar no bolso ali do seu benefício, nós precisamos calcular a média de salário de benefício, depois aplicar uma porcentagem, um coeficiente aqui na média. Então, por isso que na grande maioria das vezes, quando você se aposenta, o valor do seu benefício não vai coincidir com o valor do seu salário, dos últimos salários que você teve enquanto você estava na ativa, porque primeiro será feita uma média. E às vezes o nosso salário tem ali uma variação, ele sobe, ele é baixa. Então, isso daí pode causar, sim, uma redução do valor, o que na maioria das vezes acontece. Quando a gente fala que a aposentadoria é integral, isso significa que nós aplicamos naquele segundo momento, naquela etapa, 100% do salário de benefício. Isso não significa que 100% do salário de benefício é a mesma coisa que o salário que você recebia enquanto estava na ativa, porque são dois cálculos que nós vamos ter que fazer. Vai depender muito. Imagine uma pessoa que trabalhou durante 10 anos em uma empresa ganhando menos. Então, começou ali ganhando pouco e depois é promovido e recebe um pouco mais. Nos últimos 5 anos, para completar esses 15 anos de tempo de contribuição, de carência que precisa. Tá. No final da sua vida ali, de contributiva, ele estava recebendo um valor maior. Mas, quando o INSS vai analisar, ele vai pegar 100% da sua vida contributiva para fazer aquela média inicial, como eu coloquei aqui no quadro. Essa etapa verde é a primeira etapa. É a etapa que calculamos o salário de benefício. E depois nós vamos para a segunda etapa, que vamos aplicar um coeficiente, uma porcentagem nessa média inicial. Quando essa porcentagem é 100%, nós falamos em aposentadoria integral. Mas, como eu já disse, tem vários benefícios e vários coeficientes que são aplicados nessa hora. Certo, Lana, eu entendi. Entendi que quando eu falo aposentadoria integral, não significa que vai ser o mesmo valor que eu recebia na ativa, o meu último salário. É diferente. Quando eu falo de aposentadoria integral, eu estou falando de uma aplicação de 100% do salário de benefício. Ok, você entendeu tudo.
Tá, Lana, mas quando será possível ter essa aposentadoria integral? Eu vou trazer para vocês duas possibilidades de aposentadoria integral. Mas antes, deixa eu fazer um alerta para vocês. Como é importante fazer um planejamento previdenciário? Por que que eu estou falando isso? Porque às vezes você preenche um requisito de uma regra de aposentadoria, mas se você contribuir mais um pouquinho, ficar ali na ativa mais alguns meses, você preenche o requisito para outra regra. Essa segunda regra é mais vantajosa. O cálculo dela vai gerar uma renda mensal inicial, dinheiro que a gente coloca no bolso, maior. Por isso que é importante fazer um planejamento previdenciário, conhecer todas as possibilidades de aposentadoria que você tem direito para depois tomar alguma decisão. Ok, vamos agora para as nossas duas regras de aposentadoria integral. A primeira é a regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição do pedágio de 100%. Calma aí que eu vou explicar melhor. Quando veio a reforma da Previdência, isso aconteceu em novembro de 2019, a reforma trouxe inúmeras regras de transição. Ah, Lana, isso significa que foram novas regras, isso é bom? Não é muito bom, porque a reforma excluiu a possibilidade do segurado se aposentar por tempo de contribuição. Então, eliminou uma possibilidade de aposentadoria. A partir de novembro de 2019, nós não temos mais a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas não seria justo para os segurados que estavam ali pagando o INSS já há algum tempo, já era afiliado ao INSS, de repente as regras mudam e ele fica no prejuízo? Não é justo. Então, por isso que a reforma traz as regras de transição. Eu costumo dizer que é uma sopradinha naquele beliscão que a reforma trouxe com as regras definitivas, que são regras mais severas para o segurado. Então, ela vai lá, dá um beliscão, traz regras mais severas, mas traz ali as regras de transição para as pessoas que já estavam filiadas ao INSS em novembro de 2019, mas não preenchiam os requisitos para aquela aposentadoria naquela data. Então, são as regras de transição. Dentre essas regras está o pedágio de 100%. Essa regra, de uma forma bem simples, os requisitos são o homem ter 60 anos de idade e a mulher 57 anos de idade. Além disso, o homem precisa ter 35 anos de tempo de contribuição e a mulher 30 anos de tempo de contribuição. E aqui tem um requisito a mais, que é o requisito do pedágio. Quando a gente passa no pedágio, a gente não paga o pedágio? Aqui funciona a mesma lógica, é pagar um pedágio. Você vai ter que voltar em novembro de 2019 e verificar quanto tempo faltava para você preencher o requisito de 35 anos de tempo de contribuição, se homem, ou 30 anos de tempo de contribuição, se mulher. Verificou o tempo que faltava? Você vai trabalhar esse tempo que faltava, mais 100% do tempo que faltava. Por isso que tem esse nome, pedágio de 100% que você vai ter que pagar. Nessa regra de transição do pedágio de 100%, olha que maravilha. O coeficiente aplicado lá naquela segunda etapa que nós mostramos aqui, tá vendo essa segunda etapa? Será 100% do salário de benefício, ou seja, 100% da média inicial que nós fizemos. Isso é bem interessante e aqui tem um caso de aposentadoria integral. Quando nós falamos também da aposentadoria por invalidez acidentária, nós temos a aplicação de 100% do salário de benefício para você ter uma renda maior. Atenção aqui, a aposentadoria por invalidez sofreu inúmeras mudanças com a reforma da Previdência, inclusive quanto à regra de cálculo. Nós temos duas aposentadorias por invalidez distintas, a acidentária e a previdenciária. Quando eu falo de acidentária, está relacionada ao trabalho. Então, aquele segurado sofreu um acidente, teve uma doença derivado do trabalho. Quando está relacionado ao trabalho, nós dizemos que ela é uma aposentadoria por invalidez acidentária. E quando a gente fala que é previdenciária, quer dizer que ela não está relacionada à doença ou o acidente não está relacionado ao trabalho. Então, temos aqui uma diferença. Vai aplicar um coeficiente de 100% do salário de benefício quando for aposentadoria por invalidez acidentária relacionada ao trabalho. Aí sim é mais uma possibilidade da aposentadoria integral.
Agora é aquele momento que eu passo a bola para vocês. Eu quero que vocês coloquem aqui na legenda um tema para eu tratar nos próximos vídeos. Então, coloque aqui. Se você tem dúvida, quer que eu fale de certo assunto sobre direito previdenciário, é claro, coloque aqui nos comentários que eu vou trazer para vocês um vídeo. Então, agora é com vocês. Espero que vocês tenham entendido o que é a aposentadoria integral e essas duas possibilidades. Um grande beijo e até a próxima!